Uma boa noite, está começando aqui na TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta, 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, quem quiser se comunicar por e-mail com o SIMP é simp@simpelotas.com.br. O site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, acesse twitter.com/simpelotas. Quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Todos os vídeos aqui gerados neste programa, também os demais vídeos da política sindical do SIMP, podem ser encontrados no nosso canal de vídeos do YouTube, que é youtube.com/simpelotas. Então, a partir de segunda-feira, este programa que é ao vivo pode estar, já estará disponível no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas, que também pode ser acessado pelo site do SIMP, que é o simpelotas.com.br. Então, o vídeo da semana passada, o vídeo que estiver aqui as meninas dos agentes comunitários de saúde, já está no site do SIMP. E hoje está comigo aqui a Cláudia Beatriz Neto Correia, a Cláudia que já esteve em outras oportunidades aqui, naturalmente conhecida de assembleias, especificamente aí na parte dos servidores, mas a Cláudia hoje está aqui numa outra função, dentro do SIMP, numa função agora de diretora executiva do SIMP, diretora cedida para trabalhar aí junto ao SIMP. A Cláudia passa a integrar o SIMP porque o Everton Barbosa, que era diretor do SIMP, passou no concurso do Estado e foi para o Estado, está aí discutindo a política sindical agora junto com os CEPERS, e a Cláudia, que é da saúde, está aí agora representando aí os servidores da saúde, claro que numa conjuntura geral dos servidores, junto ao SIMP. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Boa noite. Ao SIMP. A todos, obrigada pela apresentação e participação, desejando sorte lá para o nosso amigo Barbosinha, o Everton, sempre continua na luta e eu tenho certeza que em algum momento a gente vai estar junto aí, principalmente no que se refere ao piso do magistério, Verdade, o Everton agora vai em conjunto com o CEPERS, a nível estadual, até já tivemos notícias, já apareceu no jornal, ele já está se integrando numa assembleia aí da categoria que teve em Porto Alegre, já participou. Com certeza favorável à greve. Luta vai estar sempre junto. É verdade, a Cláudia aí passa a integrar aí ao SIMP, cedida, do seu horário de trabalho ao SIMP. Então, já aproveitando para dizer que o SIMP está no horário das 8 às 14 horas, já como informe, já desde o dia 7, estamos com este horário habitualmente nesse período entre janeiro e fevereiro, então das 8 às 14 horas. O advogado do SIMP continua os mesmos horários, também retornou do recesso judiciário o dia 7 de janeiro e está de segunda a quinta às 10h30, das 10h30 às 11h30, ou no horário à tarde, que as pessoas puderem, se só podem à tarde, agendar no escritório do Samuel e do Eisler, que é de segunda a quinta-feira também na parte da tarde. Seguindo também mais alguns informes, na semana passada eu ressaltei que possivelmente estaria aqui presente uma representante da Associação da Guarda Municipal, a Guarda que também são servidores municipais, são vinculados ao SIMP, um sindicato único, e a Guarda tem uma particularidade que é ter uma associação específica para debater aí as questões dos servidores da Guarda. Não foi possível a Eriana estar aqui hoje, na próxima sexta-feira já está agendada para a gente debater bastante o que a gente já conversou um pouquinho aqui nesse programa, da função da Guarda Municipais, quais são as atribuições, o que vem ocorrendo aí na Guarda Municipal nos últimos anos, qual foi a política adotada pelo governo passado, pelo prefeito passado, Fetter, para a Guarda Municipal. Então vamos debater um pouquinho aí com mais profundidade esta pauta da Guarda Municipal. Hoje, o que se espera do próximo governo agora que está entrando, e as expectativas do novo governo. É verdade, foi pauta aí na nossa reunião com o Eduardo Leite, então tem que amadurecer bastante aí. Parece que a compreensão de função para a Guarda Municipal é diferente um pouco dos últimos anos, então a gente já começou um debate com o Eduardo Leite, que será fruto de uma reunião particular no sentido de pauta específica, para aprofundar mais, aí, naturalmente junto com a Associação da Guarda, que tem um conhecimento
extremamente competente em relação às próprias atribuições e toda a legalidade que envolve a Guarda Municipal, mas me parece que ela passa a ter uma função, né, não é à toa que ela já saiu da segurança e passou, né, aliás, passa a ser a segurança, mas dentro de um contexto, né, de justiça social ou da Secretaria de Justiça Social junto à extinta cidadania. Então ela já passa a ter uma função e, como diz o próprio prefeito, uma guarda cidadã. Então vamos debater aí para saber o que significa, né, nas atribuições da guarda essa guarda cidadã, né, Cláudia? Ver qual é o desejo da categoria aí, né? Claro, tem todas essas questões aí. Uma discussão bastante interessante, inclusive eu achei na reunião junto ao Eduardo Leite e a Paula, né, onde ele um pouco demonstrou conhecimento, outro pouco agradeceu até as informações que se deu a ele. Vai ser uma discussão bastante interessante que nós vamos travar aí nessa nova gestão. Verdade. Aliás, não te cortando, mas parece que vamos ter uma gestão de mais diálogo. Não sei os resultados, mas de diálogo, pelo menos, já se começou de uma forma diferente. Os resultados aí vai ser a expectativa de toda a categoria. Não queremos passar 4 anos dialogando, conversando. Se não tiver resultados também não vai adiantar, mas... Claro, o diálogo encerra rapidinho, né? Mas foi um bom início, a gente já ressaltou aqui, foi um avanço porque nos outros anos não se tinha diálogo. E quando a gente fala que não tinha diálogo, não existia respeito, né, do executivo, né, com a entidade sindical, com os trabalhadores em geral, né, deliberava sem debater e etc. Então, podemos ressaltar aí o maior ponto, talvez, né, o mais perigoso, que foi a questão do plano de carreira, né, que encaminha especialmente para a Câmara de Vereadores sem debater com categoria. Mas também hoje de manhã tivemos mais uma reunião com os agentes comunitários de saúde. Vamos retomar um pouquinho essa discussão, porque no meio da semana tivemos uma reunião com o Cruz, que é secretário da gestão administrativa e financeira da Prefeitura. Um dos pontos era a questão do 14º dos agentes comunitários de saúde. Também hoje pela manhã tivemos uma reunião com o vereador do PP, vereador Rafael Amaral, né? A gente está fazendo estas reuniões, já fizemos com o Marcos Cunha, fizemos com o Ricardo Santos, fizemos com o Rafael Amaral, né? E vamos fazer com demais vereadores novos que entraram nos legislativos neste ano, debatendo naturalmente a pauta dos servidores, né? Qual é a expectativa também que os servidores têm desses vereadores novos. Então fizemos uma conversa bem boa, temos um vídeo aí na sequência do programa para debater essa questão. E também, começo da semana, uma reunião que tivemos com o procurador do município, né, o Carlos Diniz, e mais uma questão que eu vou ressaltar de novo aqui, que é sobre os precatórios, né, o último informe que eu tenho aqui, para a gente entrar na pauta, que é sobre os precatórios, especificamente os precatórios preferenciais, né? Aquelas pessoas que completaram 60 anos ou pessoas que estejam, né, numa doença grave. E aí eu peço que nessa questão liguem para o SIMP, né, para a gente ter toda a regulamentação do que é considerado uma doença grave. Mas a questão dos precatórios preferenciais tem beneficiado, né, pessoas, como já ressaltei, com mais de 60 anos ou que têm uma doença grave, e saiu a segunda listagem, que já começou a ser repassado o valor para estas pessoas que têm direito por meio de precatório preferencial, né, já estamos na segunda semana aí repassando, o SIMP que está repassando o valor a estas pessoas. Então quem completou 60 anos, ou tem mais de 60 anos e ainda não foi o SIMP pedir o precatório preferencial, né, ou seja, pedir para fazer parte de uma nova listagem com preferência para receber até 30 salários mínimos, né, até cerca de R$18 mil o valor do seu precatório, independente se tiver mais para receber, né, até R$18 mil, até 30 salários mínimos, ele passa a ter uma preferência, né, ou seja, vem um precatório mais urgente para essas pessoas. Então quem tem 60 anos ou tem uma doença considerada grave e não tem ainda feito o pedido, né, de precatório preferencial, entre em contato com o SIMP, né, e faça esse pedido. Somente basta levar a carteira de identidade, né, e o CPF, xerox da carteira de identidade e CPF, para fazer o pedido de precatório preferencial. Quem já fez esse pedido, pedimos também que entre em contato com o SIMP para ver se não está nessa segunda listagem, que são cerca de 300 pessoas. O SIMP já repassou a mais de 100 pessoas e ainda tem aí cerca de 200 pessoas para receber esse precatório preferencial. Então, quem tiver
feito já esse pedido, entre em contato com o SIMP. Quem conhece alguém que tenha precatório também na prefeitura, peça que entre em contato com o SIMP para ver se não está nesta listagem, segunda listagem. E da primeira listagem para a segunda levou cerca de 3-4 meses para sair. Então, quer dizer que a primeira que demorou mais de um ano, a primeira listagem dos precatórios preferenciais, da primeira para a segunda já teve um período menor, então significa que está tendo agilidade nessa questão dos precatórios preferenciais. É isso aí, Cláudia. E a gente pede que as pessoas se comuniquem, né, com os outros, que não é todo mundo que assiste ou tem acesso à rede de computação e até o programa mesmo, não é todo mundo que tem. Só quem tem net mesmo, né, não é uma TV aberta. Então é interessante, principalmente pessoas de idade, até familiares, né, que muitas vezes o sócio titular já não está mais. E muitas pessoas a gente não tem mais o telefone, são familiares, de esposa, local. já pessoa com idade também, que geralmente, né, o cônjuge não tem esse mesmo interesse de estar procurando junto ao sindicato. Então é interessante as pessoas que têm contato assim com os amigos, com ex-colegas e tal, que procurem, que avisem, né, para que procurem o sindicato. Isso é uma coisa importante. Verdade. Principalmente essa questão preferencial, né? Priorizando aí as pessoas que estão dentro do Estatuto do Idoso. Justamente porque são pessoas de idade ou pessoas com doença. Muitas vezes as pessoas estão absorvidas ali ou na doença, ou até pela idade já tem dificuldade de se locomover, ou coisa parecida, até de entendimento mesmo da coisa. Então é importante a gente poder contar com a colaboração aí dos demais sócios. Bueno, algumas matérias publicadas na imprensa nesta semana e que também podem ser encontradas no site do SIMP, simpelotas.com.br, e o Facebook, que dá um compartilhamento, digamos assim, destas matérias publicadas pelo SIMP. Geralmente as matérias são publicadas na íntegra pelo Diário da Manhã. A gente agradece aí ao Freitag, né, a confiança, não deixe de ser uma confiança por publicar na íntegra as nossas matérias. Também a Paula Rocha, que é repórter no Diário da Manhã. Agradecer também aos jornais, no dia que saiu, no dia da reunião com o prefeito, o Freitag doou ao Simples mais de 50 jornais para ser distribuídos 100 ali. Jornais. Mais de 100 jornais. 100 exemplares. 100 exemplares para ser distribuído ali. Né, nossa primeira matéria do ano. No jornal. Verdade, saiu na capa do jornal Diário da Manhã. Então, agradecemos aí, naturalmente, ao jornal Diário da Manhã, ao Hélio Freitag Júnior também. E também essas matérias que eu vou ressaltar aqui também foram publicadas na íntegra pelo Diário da Manhã, que é a primeira questão das reivindicações dos agentes fiscais. A gente ressaltou na semana passada, né, que ia fazer uma série de matérias esmiuçando a plataforma dos municipários, né, pegando as particularidades por segmento e aí publicando estas particularidades, essas pautas dos servidores. Então já fizemos dos agentes fiscais, né, aí da vigilância sanitária, da qualidade ambiental e da antiga gestão urbana. Também os servidores da extinta Secretaria de Cidadania, hoje Secretaria de Justiça Social e Segurança, e também a pauta dos servidores da saúde, né, a pauta que foi retirada em Assembleia dos Servidores da Saúde, no qual a Cláudia estava. Vou pegar alguns elementos que a gente busca aí na pauta, por exemplo, da extinta cidadania, agora Justiça Social, Secretaria de Justiça Social, os triênios da cidadania, que é uma pauta anualmente debatida durante o período de database e entra na pauta permanente por discussões permanentes. E essa é uma discussão que a gente ressaltou uma particularidade com o Eduardo Leite, que é o seguinte: em alguns momentos se conseguiu dialogar com o executivo, né? Falo do executivo passado, porém este diálogo ele desaparecia na burocracia entre Secretaria de Administração, a Procuradoria do Município, o gabinete do prefeito, e aí virava matéria de jornal e não tinha nenhum encaminhamento preciso, né, concreto em relação ao, por exemplo, os treinos da cidadania, que foi um debate aí que se fez com as duas secretárias que passaram na pasta da cidadania, com também a Bel Dourado e na pauta de reivindicação anual. Como nós falamos hoje ainda para o vereador Rafael, que não é uma pauta que demanda, pelo menos essa parte, né, não demanda tanto honorários, não vai ter grandes, o vulto,
recurso financeiro para a prefeitura não é tão grande quanto a falta de vontade política, né? Que na verdade várias pautas de investimento pequeno. Grande parte da nossa pauta, claro que tem problemas sérios, como o piso do magistério, nosso eterno plano de carreira, nosso salário base, mas grande parte da nossa pauta, se não dizer a maioria, né, envolve muito pouco ou quase nenhum recurso financeiro. Na verdade, é só uma vontade de encaminhar. Ela se tornou uma pauta extensa porque não foi discutida, nada foi... Não foi debatido, não se encaminhou nada, não se conseguiu encaminhar nada, porque a prefeitura simplesmente ou não nos recebia. Diziam que as portas estavam sempre abertas, mas a gente tentava agendar, e aí chegava no fim, era só a database, plano de carreira, e aquilo ali ficava para a última hora, em todos os momentos, não se conseguia avançar nada. Por isso se tornou uma coisa tão extensa assim. Inclusive, num dos dias que a porta estava aberta e nós entramos, aí fomos acusados de invasores, né, que nós teríamos invadido a prefeitura, né? Exatamente. Parece-nos, a gente está um pouco otimista assim, em relação a que essas coisas, essas pautas menores para toda a categoria, que são específicas, né, para alguns segmentos da categoria. Alguns segmentos, outros não. Que esses pontos a gente consiga discutir e ter algum avanço aí ao longo desse... É verdade. Vou ressaltar algumas questões, então eu falei do triênio, mais pautas. Presença da Guarda Municipal e câmeras de segurança em todas as casas lares e casa de passagens. A questão da estrutura física, que é objeto de debate aí também anualmente, foi objeto de audiência pública. A questão da estrutura física, né, dentro dos setores da cidadania. Também na questão que a prefeitura adquira imóveis, não passando mais a pagar os valores altos como aluguéis, com aluguéis, ou até mesmo a própria dificuldade de encontrar quem queira alugar devido às depredações causadas pelos usuários. A prefeitura gasta, a gente não tem esse levantamento, mas gasta muitos mil reais alugando prédios, né, aí particularmente aí de pessoas, de famílias aí bem conhecidas da cidade, né, paga aí 4 mil reais, prédios de aluguéis, antigos, com manutenção antigos, cara, dá toda uma estrutura, né, coloca ar-condicionado, então tem toda essa questão aí, né, que foi pauta aí da cidadania. Manutenção preventiva e permanente, permitindo condições adequadas de trabalho para menor atender os usuários. Acabar com um grande número de servidores em desvio de função, o que ocorre muito, né, na cidadania, e numa das respostas da ex-secretária Beth, onde concordava que existia muita desvio de função na cidadania. Ampliação do quadro de servidores, aqui eu quero chamar a atenção porque saiu errado no jornal por um erro de digitação. Ampliação do quadro de servidores, observando o NOB RH SUAS. Saiu no jornal NOB RH SUS. Então, é bem diferente. E o NOB RH SUAS é a norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social. Não tem nada a ver com o SUS. Então, esse é um dos pontos da questão que já foi publicado, né, no jornal, da matéria da questão da cidadania. A Cláudia pode me ajudar um pouquinho na questão da pauta da saúde, né? Por exemplo, a questão do debate da parcela autônoma SUS, que é também debate anual, né? Reposição da inflação dos últimos anos, o fim do desconto de 50% incidente na parcela quando do pagamento das férias e do 14º salário, informações das UBSs, internet banda larga, as atualizações, as qualificações, né? Particularmente por segmento, e não é especificamente falar na questão do debate do plano de carreira. Que mais? Agente comunitário de saúde, que também tem pauta específica. Quando em campanhas de vacinação, os servidores trabalham 9 horas sem intervalo nas UBSs, das 8 às 17 horas, inclusive aos sábados, havendo apenas uma folga em dia de semana. Pleito esse que nestas ocasiões seja concedido mais um dia de folga, totalizando 2 na semana, né, em função dessa sequência aí de trabalho, totalizando 9 horas, né, sem intervalo, sem interrupções, pelo que a gente lembra. Na verdade, eu acho que até me surpreende, porque a maioria dos postos só que tem toda uma questão de... As folgas existem, né? Mas tem que solicitar, encaminhar a solicitação. E é assim, a gente trabalha o dia de campanha de vacinação, se trabalha conforme a necessidade
do empregador, no caso da prefeitura. E quando os funcionários querem a folga, quando precisam, aí tem a dificuldade de ser quando eles precisam, né? Tem toda uma questão de encaminhar para a Secretaria de Saúde a solicitação da folga, às vezes não pode. Quando tu está pedindo uma folga, tu trabalhou no dia que a prefeitura precisa, tu tem direito de tirar folga no dia que tu precisa também. Então aí vem um problema sério. Muitas vezes se tem grandes dificuldades disso, onde o pessoal meio que, onde dá os atritos maiores, mas e tem que ser conforme se são às 8 horas, 9 horas, no mínimo 2 folgas, né? Depois a escolher conforme o critério do trabalhador. Isso aí. Então, né, nós estamos no momento, a pauta mais urgente aqui, mais que está na ponta é os agentes comunitários, né? Que nós tivemos a reunião com o secretário Cruz, o Antônio Cruz, o secretário de Finanças, e as meninas estiveram aqui a semana passada, onde colocaram toda a situação, a problemática, debate. É verdade, temos até o vídeo que está no YouTube, teve quase 70 visualizações por meio do YouTube, né? Foi uma visibilidade muito boa, assim, de toda essa discussão que fizemos naturalmente com a comunidade, não foi com os servidores que assistem o programa, mas com a comunidade, saber quem é o agente comunitário de saúde, né, dentro da comunidade, o que ele representa, né, qual é a sua atribuição, né, e pelo que querem ser reconhecidos, né? Que eu acho que esse foi um debate que a gente fez bastante. Na sequência a gente vai colocar também um vídeo com o Cruz, né, que a gente debateu especialmente sobre esse tema, né? Então, basicamente foram essas as matérias que a gente teve, né, publicidade nesta semana, né? Debatemos aí particularidades da antiga cidadania, dos fiscais e também da saúde. Faltam mais matérias sobre os agentes de trânsito, a Guarda Municipal, toda a parte da educação, né, não somente na questão dos professores, mas também dos trabalhadores, dos demais trabalhadores de educação, né, as merendeiras, as serventes, todas essas pautas, né, dos trabalhadores em educação. Falar dos agentes? Pode. Quem sabe eu já quer falar sobre a questão da reunião? Então já vou pedir para o Wagner colocar o vídeo, Wagner, que é com o secretário da gestão administrativa. O vídeo esse que a gente vai, enquanto o vídeo é colocado, a gente vai debatendo sobre os 2 pontos que a gente prioritariamente discutiu, que foi encaminhado por meio da reunião, durante a reunião com o Eduardo Leite, que é o 13º dos professores e o 14º dos agentes comunitários de saúde. Mas também debatemos a questão da insalubridade, também, né, dos laudos periciais e a questão do cartão Vale Transporte, né, que será objeto de uma nova reunião o dia 28. Isso é algo que está ansiando aí, né, por meio dos servidores, né, ninguém sabe de nada sobre essa questão. Então, Wagner, pode colocar esse vídeo aí que a gente vai, sem áudio, né, a gente vai falando sobre essa reunião. A princípio a gente falou sobre o 14º, né, que é a promessa do secretário que a partir da semana que vem, possivelmente até na segunda-feira, o valor estará depositado. Quando pedimos certeza do dia, não, mas é bem possível que segunda ou terça se tenha esperança que esse dinheiro já esteja depositado para os agentes comunitários de saúde. Com uma discussão em relação ao valor. Vai ser depositado o valor de R$ 622, correspondente ao salário mínimo anterior, né, do período anterior. Proporcional à efetividade, ou seja, vai ser descontados faltas ou atestados não, que atestado é coberto, mas a licença saúde. E isso vai ser descontado desses R$ 622. Isso é uma discussão que nós temos, né? Uma das coisas que nós divergimos e vamos encaminhar isso, porque, segundo a análise do SIMP, segundo a nossa, e hoje ainda nós falamos com o agente comunitário, na nossa visão, acho que não tem que ter desconto, né? Porque adoecimento e tudo isso, porque o que diz na lei é que o dinheiro deve ser repassado total
para os agentes comunitários. Esse valor vem da secretaria, vem direto para Secretaria do Estado, passado para o município. E que na verdade esse valor deveria ser 132 mil no total distribuído para os agentes comunitários, que daria mais ou menos 870 e alguma coisa. Isso. E, no entanto, eles pagam o valor do salário mínimo. Aí nós perguntamos, questionamos o secretário de onde vem esse valor. Ele chamou as assistentes, né, ali, a Vanessa, a outra moça, e a resposta que ela deu que as outras administrações mandaram que fosse pago assim, e assim tem sido feito, e que, na verdade, ficou bem claro da parte deles, pediram desculpas e vão fazer um levantamento, inclusive, o porquê que eles pagam somente o salário mínimo, sendo que o valor que vem... pagando o salário mínimo, esse valor de R$622, perfaz um total de em torno de 90 mil reais. E, na verdade, vem 132 mil. Então, o que é feito dessa diferença? Por que a Secretaria de Saúde, segundo eles próprios, ofereceram, se ele queria o valor total, e a Vanessa disse que não precisava, que 90 mil era suficiente. Bom, com base de que sempre foi assim, os outros demais secretários sempre indicavam que fosse essa a referência de cálculo, né? Sempre o salário mínimo vigente naquele ano. Né? Do período anterior. E aí vem a questão, e o resto desse dinheiro, para que se destina? Então, está se buscando isso junto, já teve, os agentes comunitários já falaram com o Belete, né? Conselho Municipal de Saúde. A semana que vem nós vamos estar procurando também a Coordenadoria Regional de Saúde. Vamos estar fazendo esse levantamento que o secretário Cruz também ficou de fazer junto os órgãos de competência dele lá, da onde vem esse valor, da onde eles tiraram esse valor. Então, aí está a grande questão que fica assim... A princípio, nós escolhemos por deixar que saia essa folha que já está pronta, né? Esse empenho, já está tudo que sai esse valor, esses valores para não travar. Então, pelo menos é um dinheiro que entra, e depois nós vamos atrás dessa diferença aí, que é quase uns R$300 já. É verdade, é uma diferença que não deve ser investida em outra coisa a não ser no próprio incentivo. A gente leu as portarias, né, a portaria estadual, né, os agentes comunitários de saúde também recebem uma carta do secretário de saúde, secretário estadual de saúde, onde diz que já recebe final do ano, onde diz que já no próprio dezembro já estava 132 mil aí no cofre da prefeitura, né, e ano passado também a gente teve que fazer reuniões, mandar ofícios, né, para agilizar o pagamento, né, porque a gente não sabe qual é a burocracia depois de estar no caixa até chegar aos servidores, leva aí às vezes por volta de um mês, né, como foi no ano passado, né, pelo menos vai sair em folha, né, suplementar, vai sair agora, como a Cláudia ressaltou, no começo da semana que vem, né, segundo o próprio secretário, mas é algo que já poderia estar na própria folha de pagamento, né, que a gente recebeu com um dia de atraso, neste mês, referente a dezembro. Então, são questões aí que não ficaram esclarecidas, né? Será objeto de uma nova reunião, o dia 28, né? E antes disso, nós já temos a fundamentação, conforme a própria reunião, né? Pedir para o Wagner também colocar o vídeo que a gente teve com as gurias, agente comunitário de saúde, né? Que a gente já pode dar uma alargada nessa nossa discussão, né? As gurias têm toda uma fundamentação. Na semana passada, no programa, né, todo mundo percebeu que é um segmento que está organizado, super organizado, com fundamentação política, né, a nível nacional, do que vem ocorrendo com os agentes comunitários de saúde no Brasil, toda a questão de legislação, portaria, lei, a lei municipal também que fala, né, que regulamenta esta portaria estadual, né, porque tem que ter uma legislação municipal, lei municipal, e se tem uma lei municipal, onde ela fala também que este valor tem que ser repassado, né, aos agentes comunitários de saúde, né. Então fica essa dúvida, né. Ano passado foi com base no salário de ano passado, R$545, né, também deu diferença entre o que foi repassado pelo Estado e também e o salário mínimo, né, e ano passado era menor e uma outra situação, uma outra questão que preocupa, assim, que a gente vai atrás, é a questão que eles fazem pagamento proporcional, né, a efetividade, e nós não temos esse entendimento. Nosso entendimento é de que o
tem que ser igualitário para todos, porque essa questão da proporcionalidade é meio... Ainda tem a proporcionalidade também, que poderia, da relação da produtividade e tal. Então, não... Até porque, se o valor tem que ser... Essa verba é para os agentes comunitários, se nós for fazer algum tipo de proporcionalidade, sempre vai ter uma quebra, sempre vai ter um valor. E esse valor vai para onde? Fica com quem? Não se tem esclarecimento. Hoje as meninas estavam falando como foi efetuado esse pagamento. Entrou na conta bancária, não tem nenhum recibo, não tem um contra-cheque, não tem nenhuma identificação. Né? Isso aí está se buscando também, até hoje se pediu, está se colocando no Facebook, e entre os agentes comunitários se pediu que as pessoas, semana que vem, assim que sair esse dinheiro, né, que a gente avise ou procure, fiquem atentos, no ano que sair, tirem o extrato bancário desse pagamento, para ver que nome tem ali. Que nome tem, porque pelo que elas lembraram, no ano passado, não tem nenhum registro desse pagamento, não tem uma folha de pagamento, uma folha suplementar. Não sabe ser usado depois, posteriormente, um recibo, não tem, exato, tem essa questão também, que o desconto, se tem desconto de INSS ou não, se isso vai para a aposentadoria ou não, que parece, pela legislação, o que nós temos é que isso seria um prêmio, né, pela produtividade. Então, não teria direito não iria para a aposentadoria, mas para isso não pode haver desconto de INSS. Se há desconto de INSS, nós vamos ter que discutir isso melhor. E na própria reunião com o secretário, ele deu a informação de que haveria esse desconto. E hoje ficou se questionando, o pessoal lembrando do que recebeu o ano passado, sem recibo, sem contra-cheque, sem nada, é difícil. Então, a gente alerta a categoria que no momento que receberem, que tirem um extrato bancário para que a gente possa estar fazendo esse levantamento também. E queria parabenizar aí, né, essa categoria, aí, os agentes comunitários estão na luta, eles estão buscando, eles estão correndo atrás, é uma categoria que está se organizando, tem problema, claro, já faz um bom tempo que vem nessa luta aí, pessoal até que já saiu, né, foi, infelizmente, pelas questões públicas, por outras relações, mas pessoas que vêm na luta aí há muito tempo e parece que, felizmente, está se conseguindo, né? E já agora foram chamados mais 45 novos integrantes aí dos agentes comunitários de saúde. O próprio governo tem a necessidade de aumentar esse tipo de trabalho, né, essa categoria, e uma coisa que a gente hoje colocou, e nós falamos com o Eduardo Leite, que nós pretendemos, né, que o Eduardo vai fazer, depois nós vamos ter reuniões com o secretário, já estamos tendo com o secretário de Finanças, e vamos ter com a Arita, que é uma pauta extensa, mas eu acho que vai ter que... Uma reunião vai ter que ser meio específica dos agentes comunitários, porque a gente tem uma pauta longa, e uma das coisas que a gente fala é sobre o reconhecimento, né? Além de uniforme, salário, tal, mas tem toda uma questão de reconhecimento junto à sociedade, né? As pessoas estão entrando nas casas sem nenhuma identificação, e esses agentes comunitários fazem um trabalho de ponta, a verdade é isso, né? A gente vê a nível nacional, já vi Globo Repórter, já vi muitos programas assim exaltando o trabalho do agente comunitário, né? Que na prevenção, nesse trabalho, nessa lógica de prevenção de saúde, é a ponta, né? E que não tem esse reconhecimento. O agente comunitário não tem esse reconhecimento, parece que fica num patamar ali, quando está dentro do posto de saúde, uma relação meio complicada, que a gente vai ter que refazer isso, né? Eu sou auxiliar de enfermagem, já trabalhei em dunas, navegantes, a gente sabe que os problemas são muitos, mas tem postos que já não tem problemas, outros sim, e a gente vai ter que rever essa relação de trabalho, mas principalmente o reconhecimento junto à sociedade, né? Acho que é muito importante isso. A gente vê em outros lugares onde o agente comunitário tem uma performance assim, chegou agente comunitário, né? Então, é valorizado, e isso é uma coisa que tem que se fazer junto à sociedade. Nós vamos ter que procurar isso aí com a Secretaria de Saúde para identificar esse povo, ter o seu reconhecimento, ter a sua valorização, porque se queremos fazer prevenção de saúde, a ponta, com certeza, é o agente comunitário, é por aí que começa, e a gente vai ter que ter esse reconhecimento junto a verdade. Povo aí. Existe um outro que também é
faz parte da pauta mais geral dos agentes comunitários de saúde, né, falando especificamente essa questão do reconhecimento, né, o governo federal repassa também um valor para a prefeitura de Pelotas, né, para as prefeituras, um valor aos agentes comunitários de saúde, né? Esse ano passado foi 132 mil, por acaso foi o mesmo valor que o Estado repassou, né? Quer dizer, 132 mil para ser investido nos agentes comunitários de saúde. E aí a comunidade que recebe os agentes comunitários de saúde em sua casa, vejam se os agentes comunitários de saúde têm, por exemplo, uma roupa que identifique o agente comunitário de saúde, né, um material de trabalho, uma pasta, né, até o próprio um crachá de identificação, né, não tem, bota para o dia de chuva, bota para o dia de chuva, não tem nada, né, não tem estrutura, né, para o agente comunitário de saúde, né, e ele vai na sua casa aí literalmente, né, desprotegido de qualquer algo que identifique-o. E então, esse 132 mil que é repassado pelo governo federal, onde é que ele é aplicado para os agentes comunitários de saúde? Né? Não é um incentivo. Estou falando do valor federal. Não é um incentivo, não é repassado em forma de incentivo, não é repassado em forma de estrutura, material. Onde que é aplicado? Será que é nos salários? Será que é nos salários dos agentes comunitários de saúde que ele nos salários está sendo mal aplicado. Não deveria ser. Então, no mínimo em estrutura, né? Mas a gente quer debater uma outra questão, que é de um incentivo também federal para os agentes comunitários de saúde. Então, que é uma pauta mais geral, aí faz parte da pauta geral que a gente tem também na sequência para debater com a Arita ou quem aí, o Hoje nós Eduardo Leite. Eu estava brincando no Simples, se a lei fosse cumprida, e os agentes comunitários vão estar com um salário bem melhor do que muito povo aí da nossa categoria, porque os incentivos federais existem, né? Dentro da lei do SUS e dentro da lei da criação da categoria, tem várias verbas que são específicas para isso, que não estão sendo usados de acordo. E se forem, né, tomara seja, nós vamos ter que disputar aí com os agentes comunitários. É verdade. Mas realmente merece. Com certeza. Temos algumas mensagens aqui. Primeiro, se teremos aumento este ano para os professores. A Laura que sempre contribui com o programa aqui, né, semana passada ou na outra ela mandou sobre a questão do transporte. Olha, Laura, o ponto no que tange a questão do piso nacional, né, Eduardo Leite e a vice-prefeita, ela pediram que essa agenda, com uma agenda mais complexa, seja iniciada em março. Então, começo de março, 2 pontos que vai entrar, a questão da carreira dos servidores do quadro geral e também o piso nacional será objeto de debate no começo de março. Naturalmente que a data base dos servidores é 1º de maio, é em maio. Então, o reajuste linear no que tange a toda a categoria tem que ser, né, conforme legislação, em maio. Claro que a gente debate a questão que a lei do piso nacional é uma aplicação de lei, não é reajuste salarial. Então ela pode ser, já deveria ser, né, aplicada a qualquer momento. Ela pode ser aplicada a qualquer momento. Então esperamos aí que em março temos esse início para os professores no que tange ao piso nacional. Mais uma pergunta que também foi objeto de reunião com o Cruz, que é sobre o terço de férias. Se sairá, foi confirmado aí pelo secretário Cruz que o terço de férias vai sair na próxima folha, né? E conforme a matéria que a gente já também publicou, está no site do Simp, esperamos que a próxima folha não saia atrasada, né? Tendo em vista a primeira folha de pagamento do governo Eduardo Leite, que teve um dia de atraso, né? Para algumas pessoas, né, que tentaram desqualificar esse atraso de um dia, porque foi só um dia, porque caiu no mesmo dia na conta. O fato é que não foi no 5º dia útil, né, que as pessoas puderam sacar o dinheiro, então foi um dia de atraso. Então o terço de férias estará na próxima folha, esperamos que a próxima folha não seja atrasado. Também a pergunta se os aposentados, se o terço de férias contempla os aposentados. Os aposentados, eles não têm direito a férias, né, então portanto não recebe esse terço de férias, né? Estou falando juridicamente, né? Também mais uma mensagem dizendo que ligou a TV agora. Não sei se tu respondeu a minha pergunta, se as serventes também teriam o incentivo.
não sei, não sei de que incentivo que essa pergunta está relacionada, né? Que é o final 3784, né? Então não sei se é o incentivo, a gente está falando aqui do incentivo dos agentes comunitários de saúde, né? Não seria essa questão, não teria esse direito, não sei se é sobre esse incentivo que essa pessoa fala. Então, se as serventes teriam direito ao incentivo. Então, pediria que explicasse um pouquinho melhor sobre qual o incentivo que fala. Nós falamos hoje, estamos falando no programa, é justamente para os agentes comunitários de saúde. É verdade. É específico para os agentes comunitários de saúde. Uma verba estadual, né? Mais uma do final 3482, né, que ou essa pessoa está antecipada já, ou, né, ou já achou uma fonte, né, que está já deliberou por isso. Diz que viu na internet que vamos ter 6,3% de aumento. É verdade? Desconhecemos esta informação, como já ressaltei, nossa database é em maio, né? Não sei se fala aqui especificamente da educação ou algo específico a isso, né? 6,3% seria um reajuste maior do que a inflação, isso é importante ressaltar, mas não temos nada concreto sobre isso, né? Não foi falar na reunião em nenhum momento, nem com o secretário de Finanças, nem com o Eduardo Leite, não foi falado em valores. Inclusive, nós temos o nosso secretário de Finanças atual, ele é, como a Tati diz, ele é bastante seguro, e ele ainda nos colocou que ele não trabalha com orçamento, ele trabalha com caixa. Então, é com o que tem em caixa para pagar. Eu acho que nós vamos ter um pouco de dificuldade aí esse ano na questão onde despende verbas, aumento de salário e tal, existe toda uma boa vontade em relação ao plano de carreira, que não vão deixar para a última hora, que querem construir. Acho que realmente... porque o prefeito teve duas tentativas politicamente incorretas, mas o prefeito que conseguir colocar um plano de carreira para a nossa categoria vai ter um ônus muito grande. E parece que a atual administração tem essa ambição. Mas que não seja abaixo do mínimo e que não retire nenhuma vantagem. Mas valores, índices, não se tocou nisso, até porque eles disseram, eles foram bem claros, inclusive na campanha política, né, eles não em momento algum, eles falaram que, principalmente no primeiro ano, fariam qualquer coisa nesse sentido, que resgatasse muito essa perda salarial e coisa e tal, porque eles dizem que não tem como se comprometer, porque não sabem direito qual vai ser a repercussão financeira e os gastos, os valores da prefeitura, eles estão atrás disso. E no momento, pelo que a gente sentiu, eles nos pediram até março para várias questões, né, que é onde a gente vai ter um primeiro contato, um primeiro assunto sobre determinadas coisas em março, que eles estão nos pedindo esse tempo para fazer levantamento de pessoal, eles estão fazendo uns mesh aí que a categoria deve estar sentindo, né? E é onde eles abordam essa questão de levantamento financeiro, de pessoal e coisa e tal. Inclusive diz que vai sair uma portaria em breve de contenção de gastos, né? A gente já ouviu esse comentário, parece que seria agora no final de semana, né? O Fetter fez acho que 2 ou 3 vezes durante as suas praticamente 2 gestões, que tentava conter gastos considerados desnecessários. E na época a gente debateu que vários deles não eram gastos desnecessários, né? Muitos, a questão de contenção de horas extras e etc. Né? Até mesmo desocupação de prédios, né? Tem prédios que eles estão desocupando por causa do aluguel excessivo, segundo eles, remanejo pessoal. Então, acho que vai ter umas quantas mudanças aí que a gente vai ver até onde, né, isso não esvazia a prefeitura ou não nos traz prejuízo para a população, principalmente, né? Porque o medo é que esses levantamentos acabem fazendo prejuízo à população. Verdade. Causando prejuízo à população. Bem, tem mais mensagens chegando aqui. Vou pedir para o Wagner colocar mais um vídeo, né, que é uma reunião que a gente fez com o procurador do município, o Carlos Diniz, onde a gente debateu sobre um tema. Foi uma reunião muito, foi sobre um tema particular, porque, não sei se o Wagner achou o vídeo aí, que é sobre a questão de uma possível agressão de um CC,
né, em um servidor. E a gente não conseguia, né, estava rolando aí uma sindicância para ver se realmente havia ocorrido essa agressão, e a procuradora do município, a gente conseguiu esse relatório final, que a gente estava com dificuldade de conseguir desde o ano passado esse relatório final, e o relatório ressaltou que há indícios reais de uma agressão física e também moral a um servidor de carreira, né, por parte de um CC, e que a partir daí deveria ser aberto um inquérito administrativo. A questão é que, conforme o procurador ressaltou, este CC não está mais atuando, né, junto à administração. Né? Bueno, questão de danos morais e um inquérito também criminal está correndo, né, de forma paralela contra este CC. Então, primeiro que é importante a gente ressaltar aqui, muitas pessoas acabam não entrando, não abrindo sindicância, não entrando não encaminhando algumas questões, né, denúncias, até algumas denúncias mais no que tange a questão de assédio moral, as pessoas estão tendo mais propriedade para ir ao SIMP, né, contar o que vem ocorrendo. O SIMP está todo o apoio, o respaldo, aí a gente está acompanhando vários casos, né, de assédio moral em diversas secretarias, com uma defesas mais abertas, jurídicas, outros acompanhando, as pessoas estão coletando aí uma série de provas, né, para provar o assédio moral, e nesse caso o assédio moral que vinha ocorrendo por parte deste CC também acrescido a isso a agressão física que teve, né, que foi comprovada. Então isso aí a gente quer ressaltar, porque todo esse debate de assédio moral a gente vem já fazendo há meses, né, há mais de ano, né, junto à mídia, aos servidores, debates, né, até por meio de audiência pública. Se tentou aí uma lei municipal, né, que coibisse o assédio moral, lei essa que foi entrada na justiça por parte do Fetter, né, contra a lei, né, uma lei que não tem nenhum gasto, né, para a prefeitura, a não ser a instituição de um espaço onde as pessoas, uma referência, onde as pessoas possam se relacionar na questão pública mesmo, do serviço público municipal, não que as pessoas não tenham uma forma de se defender, não tendo essa lei municipal, mas nós queríamos uma lei que falasse na linguagem do município de Pelotas, né, e que, enfim, né, coibisse essa prática de assédio moral que vinha sendo estabelecido, né, e aí e o preocupante é que não era somente, né, por casos de CCs, como aqui a gente ressaltou, mas também muitas vezes de colegas de trabalho que, por ter uma FG, por ter um outro cargo, né, passava a ser, né, o assediador. Então, diversos casos aí, e é importante a gente ressaltar que foi comprovado, né, existem formas de provar que as pessoas são realmente agredidas no setor, né, seja física, né, como aqui ocorreu, mas ou também muito moralmente. E uma coisa que a gente não pode permitir é que se instale a lógica de que não adianta, né? Porque como verdade. A lei não foi aprovada, o Fetter entrou na justiça e tal, a gente ainda tem essa coisa tramitando aí, vai estar se buscando. A gente não pode entrar na lógica de que não vai adiantar, vou me incomodar, e a gente vê isso, né? A gente vê muito isso, os colegas reclamando, mas chega na hora, não vou levar isso adiante, que eu vou me incomodar mais, vou ter que sair do setor, coisa e tal. A gente não pode entrar nessa lógica, a gente tem que denunciar, a gente tem que correr atrás, isso tem que se tornar uma prática. Brasileiro, a gente vê isso em várias situações. Nós não temos essa prática, esse costume da denúncia, e a gente tem que criar isso, e a partir do momento que a gente criar essa coragem, que a gente criar esse hábito, as coisas vão, o assédio moral vai diminuir, porque as pessoas vão se sentir coibidas, né? Mas a gente precisa de referência, que criar essa prática, temos que nos unir com colegas, com o sindicato, e que no momento que se tornar uma prática, as coisas vão ter, as pessoas vão pensar melhor antes de fazer certas bobagens. E muitas vezes as pessoas nem reconhecem que estão sendo assediadas, que estão sendo maltratadas, e acabam ficando de uma forma, até pedindo exoneração muitas vezes, ou a troca de setor, porque... O adoecimento, o próprio adoecimento. O próprio adoecimento, muito índice bastante grande, que até foi pauta da nossa reunião, onde estarão falando sobre os atestados, e que isso aí é uma coisa que a gente não aceita, porque sabe que o adoecimento, tanto por motivos
laborais, como o próprio assédio psicológico. Isso aí faz um transtorno muito grande dos trabalhadores, causando aí um afastamento, muitas vezes, indesejado para todos. E às vezes por tanto para nós, como grande. Trabalhadores, para o setor, como para a própria prefeitura, que fica sem o trabalhador ali à disposição. Verdade. Um colega que manda, final 4508, perguntando sobre o plano Bresser. Esse nosso colega aqui, pegando no histórico, ele seguidamente manda mensagens e pergunta sobre o plano Bresser, né, também porque a gente vem nas últimas semanas falando bastante sobre a questão dos precatórios preferenciais. Não sei se esse colega aqui tem mais de 60 anos, ou se encaixa na própria questão de ter uma doença grave ou algo que possa pedir o precatório preferencial. Isso é o que está saindo ultimamente, que são os precatórios preferenciais com base nessas duas referências. Os outros estão tendo encaminhamento, mas o que está sendo liberado no momento são os preferenciais, que são acima de 60 anos e com problemas de doença de saúde grave. Tem pessoas que estão recebendo o Bresser, mas nestes critérios de 60 anos... Se não estiver na faixa etária acima de 60 anos ou com doença grave, não tem ainda a liberação dos precatórios. Verdade. É só para quem está na faixa etária acima de 60 anos ou, infelizmente, tenha uma doença grave, comprove uma doença grave. Verdade. Infelizmente, por enquanto, só o que nós temos de liberação é essas categorias. Tem dois pontos que a gente encaminha como pauta. Primeiro que vem ocorrendo também que estes precatórios preferenciais, eles estão diminuindo aquele valor enorme do precatório coletivo, desse valor. Por exemplo, tem 3 milhões, tem um precatório que são 3 milhões de reais, né? Então esses precatórios preferenciais, eles vão sugando parte desses 3 milhões, por exemplo, e aí ele começa a se tornar mais pagável, digamos assim, mais aos olhos da administração, né? Então, essa é uma das questões. Outra questão que a gente tenta buscar, né, e também que eu ressaltei para o procurador do município, é o referencial de pequeno valor, né, que são as RPVs, que passe de 10 para 30 salários mínimos. Então, que passe o precatório, que a partir de 10 salários mínimos vira precatório, né, o valor, digamos assim, que a gente consiga aumentar para 30 salários mínimos, que não seja um precatório, que seja uma referência de pequeno valor, para que a gente possa agilizar mais o pagamento, né, dessas pessoas. A gente fala isso porque tem pessoas aí recebendo precatório de 89, de 90, 91. Há 4 anos atrás a gente conseguiu pagar um precatório grande, que era de agosto de 90, mais de 1.000 pessoas, o equivalente a R$180, e muitas pessoas já haviam falecido, né, esperando esse valor. Pessoas que diariamente vão ao SIMP ali, né, perguntar, e o meu precatório, ou seja, um desrespeito violentíssimo, né, da parte da administração, e não tentar achar formas, né, de poder compensar, né, esse próprio valor grande, né, por meio de pequenos valores, como por exemplo o aumento da RPV. Né, infelizmente ali tem um precatório que é uma diferença de 13º de salário que atrasou. Tem valores irrisórios ali, chega a ter valores de 27,80, que eu vi. Tem que ir atrás porque é seu, mas aí esses pequenos também, o pagamento já é efetuado ali no SIMP mesmo, que é de um 13º que atrasou, não é plano Bresser. Então, coisas que poderiam ser solucionadas há muito mais tempo. Mas parece que está tendo um valor, está tendo um volume maior, né, de pagamento agora, de valores, para que se possa. Parece que, infelizmente, vai se conseguir dar um pulo aí em relação a esses precatórios. Verdade. Pelo volume de valores que está sendo depositado, aumentou um pouco. Aquela pessoa que falou sobre o incentivo disse que é o mesmo incentivo dos burocratas, ou seja, o mesmo incentivo. Não é o mesmo incentivo, porque esse aí ele é repassado especificamente para os agentes comunitários de saúde. O que se debate a questão dos incentivos que incluiriam os burocratas é um outro grupo, uma outra reunião que a gente está fazendo, e um outro tipo de incentivo, que é a discussão de estar na estratégia de saúde da família, né, ou não. Então, não é o mesmo incentivo, porque esse aí é repassado especificamente para os agentes comunitários de saúde. A Laura, que mandou de novo mais uma mensagem, né, dizendo que sou professora aposentada, mas continuo dando aula, sou seletista, estou preocupada se continuarei dando aula. Bom, né, essa questão aí a gente pode
né, dizer que o medo que muitas pessoas têm, né, quando o Marrone era o candidato, é que vai entrar o Marrone e vai tirar todos os aposentados. O fato é que sem o Marrone, né, com o Eduardo Leite, a gente começa a ouvir rumores, né, que estariam fazendo um levantamento dos aposentados seletistas dentro da prefeitura. Não sei, né, para que está sendo feito esse levantamento. O fato é que a gente já ouviu em vários setores de pessoas ressaltando que e vem uma das questões que eu abordei, né? As medidas que eles estão tomando, até que ponto vão atingir a comunidade, vão atingir a população, porque... Por exemplo, contenção de gasto inclui a demissão dos aposentados? Quem é que substitui? Já existe uma falta no quadro. Verdade. Né? Não tem concurso. Não tem concurso para ser chamado. Existe uma falta no quadro. Ainda vamos demitir os aposentados. E aí, como é que fica a população? Como é que ficam essas escolas? Verdade. Né? Já existe a falta grande. Então, aí é que, por enquanto, nós estamos assistindo, não temos muito o que fazer, até porque eles também estão fazendo levantamento, não são bem claros para quê. Para quê? Qual é a Isso é uma coisa que nós estamos alerta e estaremos junto aí, qualquer atitude que venha a ser tomada. É verdade. Um colega chama... É verdade, falta a questão do Vale Transporte, do cartão, né? Mas o colega Fábio Silva mandou uma mensagem dizendo o seguinte: a parcela única do SUS não é reajustada há muitos anos, né? Mas os repasses federal ao município, sim. Há algum tempo atrás, alguns funcionários próximos do então secretário de Saúde, Isaías, foram contemplados com reajuste de 100% na parcela em questão, pois tal reajuste é legal, mas como o restante dos funcionários da saúde cobraram tal reajuste, o secretário revogou esse reajuste já dado. Pergunta: esse governo irá reajustar a parcela? Uma das pautas que a gente quer debater é essa questão. A secretária Rita é justamente essa questão. Faz parte aí da pauta da saúde, faz parte anualmente, né, no mínimo, que eu recordo, há 4 anos faz parte todo maio, né, o reajuste da parcela SUS. Eu vou dar um argumento que a prefeitura ressalta, né, que até contrapõe o que o Fábio diz aqui e o que a gente entende também, que a prefeitura não recebe mais essa verba federal, né, e que passou a pagar com recursos próprios o SUS, o CIA-SUS. Então, que não teria a obrigação, né, de reajustar a parcela SUS. Isso a gente ouviu em todas as negociações, né, que se teve, basicamente, né, com a Abel Dourado. Foi também pauta na discussão com o Eduardo Leite, nessa primeira reunião, né, uma forma de reajustar, né? Se deu exemplos de outras cidades, né, que tem reajuste, mesmo cidades que tenha que receba valor menor que Pelotas, mas que tem periodicamente reajuste da parcela. Então a gente não entende por que, aliás, a gente busca que esse reajuste tenha que ter debate e que se tenha esse reajuste com fundamentação, né? Porque a gente não entende por que não tem. A gente vai ter que deixar isso para um outro momento, infelizmente, que Verdade. Nós estamos só 2 minutos e nós precisamos falar sobre Vale Transporte. Vamos voltar a falar do SUS muito e com muita propriedade, mas no momento a gente vai ter que falar um pouinho do Vale Verdade. Transporte. Temos 2 minutos para isso. A questão do cartão, né, do transporte, que é para ser usado a partir de 1º de fevereiro. Nós falamos, nosso argumento é principalmente em cima do fato de que o cartão está com CPF, com o nosso nome CPF, o Eduardo Leite e vice entendem que isso não é problema, nós achamos que sim. E tem outras questões, como quando em atestado médico, como é que vai ser refeito esse cartão, perda, no caso de perda, nós teremos que pagar, isso já ficou claro. Mas nós estamos discutindo bastante a questão da perda desse cartão, porque como ele vai ter um uso muito grande, muito frequente, né? Então tem várias questões assim que foi levantado junto com o secretário e que nós conversando melhor, nós vamos estar pensando a semana que vem numa estratégia de como tentar dar uma amenizada, até porque ficou bem claro, todos os questionamentos que nós fizemos para o secretário, ele não soube responder. Assim como nós, eles também não sabem, eles não têm informação, e quem já pegou o seu Vale Transporte na sua secretaria, ou sei lá com quem, já sabe que não tem informação, como é que vai ser, se perder, como é que não é, se não usar, uma coisa que eles já nos disseram que vai ser mapeado o horário, caso o trabalhador trabalhe de manhã e passe o cartão à tarde em outro horário, isso vai ser mapeado, né?
É um direito que a prefeitura tem, mas tudo isso a gente já avisamos os nossos colegas, né? Então, tudo isso vai nos fazer nós sentarmos a semana que vem para a gente tentar. Nós temos uma reunião marcada com o secretário dia 28, mas nós vamos estar segunda-feira já pensando, e até hoje já se falou numa proposta, até com o vereador lá, Rafael, e ele nos deu apoio total em relação a isso, que nós vamos ter que tentar uma alternativa aí, até pelo menos para que se consiga ter uma explanação melhor assim do uso desse cartão, porque não está esclarecido nem para nós, nem para a própria secretaria, nem para o próprio secretário de Finanças não sabe direito como é que funciona. Só sabe que tem que passar na catraca e deu. E não é bem assim, tem várias questões aí que nós precisamos questionar e ter conhecimento de como é que vai funcionar, principalmente em atestado médico, como é que se repõe. Né? Porque se eu tiver um atestado meio longo, não vai valer a pena então pegar o vale transporte, porque o meu vale transporte vai sair mais caro do que quem trabalhou o mês inteiro. É uma lógica que tem que ser explicada melhor, que nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui agora. Isso aí. Com certeza, na próxima sexta a gente vai debater sobre esse tema. Também o vídeo do Rafael Amaral fica para a próxima sexta-feira, provavelmente com mais uma participação de um outro vereador no SIMP. Também 2 e-mails para falar na questão da antiga cidadania, que são e-mails que a gente começa a receber de denúncias da antiga cidadania, e também a questão de perseguição, né, conforme a gente ressaltou aqui a questão do debate do assédio moral, a perseguição de funcionários que estejam em estágio probatório, especificamente no SANEP. Então a gente vai debater também sobre esses 3 temas. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos. Nos encontramos semana que vem. Boa luta. Continuamos na luta. Boa noite.